Apita o árbitro, começa a partida. Esse é o Zaco Futebol Clube. E eu, novamente, estou mais que bem acompanhado do mestre Altino. Vamos falar de Brasileirão, mestre Altino? Brasileirão que teve rodada, né? No final de semana. A gente vai comentar a rodada anterior e metade dessa rodada que já está rolando, né? Pois é, meio jogos repostos, jogos atrasados, jogos antecipados. Tá uma confusão esse Brasileirão, né? Fica difícil a gente para organizar aqui, mas a gente vai conseguir se organizar. Vamos começar falando dos cariocas rapidinho. Sim. Tô aqui com a camisa do meu Fluminense, porque ganhou do Internacional. O que a gente tem apontado o Fluminense aí? Sim. Que, surpreendentemente, você sabe que eu só venho do Fluminense quando a vitória que ninguém acreditava, né? Não, eu posso, mas eu vou te dar esse privilégio de você falar sobre o bem do seu time aí que ganhou, uma vitória fora de casa importantíssima. Foi uma surpresa. Para mim, foi uma Internacional. Surpresa. Como eu tinha dito ali, como a gente falou nos palpites, eu achei que o empate era um ótimo resultado. E tenho que assumir que você está com a razão quando você disse que o Internacional estava rateando e que se o Fluminense jogava contra o Inter, podia apostar no Fluminense tranquilamente. Tenho isso a pontuar. Não, eu apostei 2-2, né? Eu cheguei perto, né? Não, você apostou 2-2, mas durante a live, eu não sei se você lembra, que eu falei assim, Fluminense contra o Inter. Ele falou assim, Inter do Abel, sim. Pode considerar a vitória do Fluminense. Eu levei como piada, mas o senhor estava certo, eu tenho que assumir. Você tem alguma coisa pontual? O Fluminense está chegando no pelotão lá de cima, hein? Uma boa vitória, importante, uma vitória contra um adversário direto aí, né? Nessa briga lá do pelotão da frente, né? Agora, a gente também não pode esquecer de dizer que o Inter está numa queda livre, né? O Inter hoje não é nem perto do que já foi, né? Então, graças a Deus. Acho até que teve esse adiamento também da Libertadores do jogo com Boca, que o Inter ia perder também. Acho que foi até bom adiar para ver se eles dão uma respirada, né? Dão uma recuperada, porque tá ruim a coisa lá no Beira-Rio, né? O Beira-Rio não tá tão lindo assim, né? Não tá tão lindo assim, né? Como ele achava, né? Mas enfim. Então, uma vitória importante do Fluminense e, na minha opinião, com um adversário direto, porque, assim, eu acho que o Fluminense não é candidato ao título. Né? Eu acho que o Fluminense briga para a Libertadores. Então, como o Inter também eu acho que briga para voltar na Libertadores, não é candidato ao título, eu acho que foi uma vitória importante. São dois times que estão ali brigando por quarto, quinto, sexto lugar, terceiro, né? Não é ali, por ali. Eu fiquei bem satisfeito e acredito que satisfeito também pode ter ficado o nosso amigo Sávio, Paixão Rubro-Negra, que viu o Flamengo ganhar de 3-1 do Curitiba. O que o Sávio tem a comentar e depois você comenta, mestre? Tá. 3-1 Curitiba, vamos lá. Nesse jogo, eu destaco, vamos dizer assim, eu acho que a derrota para o São Paulo, eu acho que foi a sacolejada que alguns jogadores precisavam, né, para descer do pedestal e entender que 2020 não é 2019. E eu já tinha visto o Bruno Henrique vibrar muito com um gol. E eu vi nesse jogo alguns desses jogadores que me parecem, né, acompanhando assim de fora, que estavam no pedestal, eles entenderem que tem que correr, que futebol é feito a partir do que acontece nos treinos e dentro de campo, né? Então, o Flamengo ele passou a se impor, né? Eu vi vontade, eu vi jogadores acordando e ganhou naturalmente assim, com naturalidade, né? Por esse acordar, pouco depois de ter feito jogos sonolentos contra times, vamos dizer assim, num patamar equivalente ao do Curitiba, né? O Flamengo teve vários momentos em que jogou muito bem, né? O Arrascaeta foi o primeiro jogo dele
assim, me pareceu um pouco mais descansado, por isso que ele jogou muito bem, né? Teve vários lances assim brilhantes, né? Eu acho que o Arrascaeta, ele com o Domi, ele encontrou a melhor posição para ele, né? Mas o time, os jogadores, me parece que estão acordando que eles estão num ano diferente, 2019, em condições diferentes, e que uma temporada ela se faz por um conjunto de fatores que vão se acumulando, resultados que o planejamento de uma temporada inteira, a parte física, aquela coisa, ele é feito sim para dar suporte a você jogar X partidas numa época, depois mais X partidas isso, para o organismo aguentar. Então, Altino, assim, deixa eu só fazer um ponto aqui. O Rogério Ceni já está conseguindo mostrar o futebol dele ou ainda é uma coisa que está vindo padrão do ano passado? Não, eu gostei dessa partida, achei que o Flamengo teve uma postura boa. Lembrando vagamente o ano passado, uma postura mais agressiva, fez 2 gols no início, né? Quer dizer, liquidando o jogo, aí depois foi mais administrar e acho que o time teve mais movimentação, teve mais dinamismo, mais vontade, como o Sábio falou. Acho que o time foi melhor, bem melhor, né? E aí a gente não pode cair naquele erro de o pessoal ouvir muita gente falando, mas o Curitiba é fraco. Isso não tem nada a ver, porque o Flamengo enfrentou o Goiás, que é fraco, não jogou com essa autoridade. Quem morre de vez pegou o Bragantino, né? não jogou com essa autoridade. Empatado com o Atlético Goianiense. Quem morre de véspera é Peru. Futebol é futebol. Não, pois é. Não, e o Flamengo tinha tropeçado com o próprio Rogério Ceni contra o Atlético Goianiense, que é fraco também em relação ao Flamengo. Então, assim, o aspecto não interessa se o Curitiba é fraco. O Flamengo fez o jogo ser fácil, perdeu um caminhão de gols, podia ter sido 7, 8, não seria nenhum absurdo pela quantidade de gols que perdeu. E aí você até consolida essa imagem de ser fraco. Porque se tivesse empatado, ninguém ia estar falando, mas o Curitiba é fraco. Quer dizer, quem torna o outro fraco é o grande que se impõe e faz o resultado com a facilidade que o Flamengo fez. E por pouco não foi goleada, né? Tomou um gol ali no finalzinho e vi até flamenguista puto, vascaíno puto, que o Flamengo levou gol por causa de história de cartola. Bom, tem isso também, né? É por isso que eu não aposto isso, né? Mas vai lá, o Sábio ia pontuar alguma coisa aí. Vai lá, Sábio. Se o Bruno Henrique não tivesse descalibrado, assim, ele não é um centroavante, né? Ele é um jogador velocista que conclui bem, que cabeceia bem, que tem físico ele tem físico de centroavante, arranque de ponta, a moda antiga, né? E conclui bem. Mas ele não sendo centroavante, se ele tivesse feito metade dos gols que perdeu, dos gols inacreditíveis que ele perdeu, era uma goleada assim arrasadora. Entendeu? Ele perdeu e a gente viu que ele ficou com raiva, porque ele está descalibrado ainda. Estou usando essa palavra direto. Eles ainda estão descalibrados. Alguém tem mais alguma coisa a pontuar? Sávio, se quiser ficar aí mais um pouco, eu sei que você está cheio de compromisso. É que a gente vai começar a falar de Vasco, eu sei que você não é muito chegado em falar de Vasco. Eu vou pontuar, cara. Marcelo. Vou só pontuar. Pontua aí, Altino, por favor. Vou só pontuar, já falando do Flamengo, agora vou fazer só uma breve menção para não passar batido do Curitiba, né? Que o Curitiba vai queimar minha língua. Eu achei que o Curitiba não fosse escapar, né? Você lembra aquele papo lá no início? Mas estou achando que a coisa está chegando no limite e o Curitiba realmente caminha para a Série B, né? Inclusive jogou no meio de semana em casa, perdeu para o Corinthians, né? Que é um adversário direto nessa briga, por 1-0, né? Um gol de pênalti, um pênalti que o VAR chamou, um lance polêmico, enfim. E aí você vê, aí não tem a fragilidade do Curitiba, né? Quando faz, essa fragilidade do Curitiba não é tão notória, porque o Corinthians não consegue impor também, né? Enfim. Então, acho que o Curitiba... O Corinthians tá mal também, né? Tá mal. Os dois estão muito mal. Era um jogo para ser 0-0, um gol para um lado, né? Enfim. Não são de equipes que fazem muito gol, são equipes sem confiança, sem qualidade. Né? O Corinthians até deu uma pequena acertadinha, deu uma pequena melhorada. O trabalho do Thiago Nunes foi nulo. Né? O Thiago Nunes, que era badaladíssimo pela imprensa,
É caso a se pensar como é que um cidadão que era muito badalado não entregou nada, né? O time não tinha trabalho, né? Enfim. Ô, Sábio, mais alguma coisa pontuada do Flamengo ou posso te liberar? Não, vou contar uma coisa. Eu acho assim, Rogério Ceni, tá? Eu acho que a gente só pode cobrar algo de alguém se essa pessoa tem tempo e condições mínimas para implantar. Não é o caso dele agora, né? O trabalho dele, para mim, agora é muito mais anímico e a parte que a gente tem que tomar cuidado de não enxergar nele a parte que também não cabe a ele. Porque você tem as questões dos jogadores, contusão, volta de conta. Só para dizer, nessa partida, da primeira partida contra o Racing, todo mundo falou assim: opa, Gabigol vai voltar, Fulano vai voltar. Gente, esse pessoal está voltando não só a jogar, mas de contusão, e contusões sérias. Então isso leva tempo e tudo mais, entendeu? Eu não vou entrar para a Foitolândia, eu vou dar o tempo. A minha dúvida, só para eu fechar o assunto Flamengo e ir para o próximo e liberar o Sávio, se o Ceni tivesse apresentando o percentual aí do Abel no Internacional, já estava balançando? O Internacional, se eu não me engano, está com 4 jogos e 4 derrotas, Abel, não é isso? Cara, o Abel é o Abel. O Abel, assim, de um tempo para cá, é você contratar e já sabe, derrota certa. Pronto. Altino, o que você tem a pontuar assim, sobre isso? Porque essa performance do Abel no Flamengo é muito difícil, né? Você emendar 4, 5 jogos com derrota, com ele que o Flamengo tem, jogando um brasileiro que tem muitas equipes fracas, é muito difícil você perder 4, 5 jogos, assim, né? Mas vamos lá. Perdeu os jogos para o São Vamos fingir que o Ceni perde 4 seguidas. Mas... Ele começa a balançar ou você acha que dá para ir até o final do campeonato com ele? Não, eu acho que vai até o final. Você também acha, sabe? Também acho. Então, é isso. Já falamos do Flamengo. Vamos para o próximo aí. O que mais a gente tem para comentar de Brasileirão? Agradecer a participação do Sávio. Sávio Paixão do Rubro Negra. Obrigadão. Tamo junto. Vai ter mais Flamengo hoje? Oi? Vai ter mais Flamengo hoje? Hoje não. No máximo, se você quiser pontuar aí para já deixar, qual o placar que você vai falar, qual o placar que você chuta para o Flamengo no final de semana? Não, isso aí. Não tem. As previsões do mestre Altino, eu deixo com o mestre Altino. O Flamengo não joga essa rodada. É verdade. Então não dá para pontuar, sabe? Deu sorte. Tchau, galera. Muito obrigado. Grande abraço. Grande abraço. Vamos lá, vamos continuar aqui no nosso formato, Altino. A gente já falou de Fluminense, falou de Flamengo. Vamos falar rapidinho de Botafogo. Vasco, né? Vasco e São Paulo, né? Então, falar do Botafogo e do Vasco. O Vasco empatou de 1-1 com o São Paulo fora de casa, que foi uma surpresa. E o Botafogo fez a surpresa de perder para o Fortaleza em casa. O que você tem apontado nessas 2 partidas aí? Dos 4 envolvidos. Bom, sem querer ser, não vou dizer, entre aspas, arrogante, não é nada disso, mas para mim não foi surpresa nenhum dos 2 resultados, né? Eu comentei com várias pessoas isso, que o jogo era muito difícil para o São Paulo. O São Paulo tem dificuldade de enfrentar equipes mais fechadas, equipes que jogam na retranca, o São Paulo passa para jogar. Toda vez que ele pega uma equipe pequena, ele tem dificuldade, né? E o Vasco hoje é uma equipe que joga como um time pequeno, fechado, reativo, suável, né? Um bom goleiro, nem jogou essa partida. Altino, é bem parecido com o Fluminense naquela situação de quando o time parte para cima dele, ele se põe melhor do que se depender dele para ter uma boa partida. Sim, exatamente. E assim, e o São Paulo agora começou já uma maratona, já está repondo jogos extras, não tem esse elenco todo que acham, né? E pegou o adversário com essas características que não eram favoráveis e um adversário que historicamente é a pedra no sapato do São Paulo. O Vasco é um algoz do São Paulo histórico. Né? Essas coisas existem no futebol, as pessoas não acreditam muito, mas existem. Clubes que têm dificuldades com certos outros clubes. Então, assim, o São Paulo é uma pedra no sapato o Vasco é uma pedra no sapato do São Paulo. Sempre foi. Ganhou um brasileiro lá dentro. Em 92 ajudou o Flamengo ganhando o São Paulo.
enfim, outros resultados. No primeiro turno, aliás, o São Paulo tem 2 derrotas no campeonato, uma delas é para o Vasco. As pessoas se esquecem disso. Então, assim, é o tipo do jogo que o Vasco gosta. O Vasco adora enfrentar o São Paulo. E como o Flamengo tinha sido eliminado pelo São Paulo, eu acho que aquilo deu mais combustível para o Vasco falar, bom, o meu rival perdeu, eu vou fazer diferente. E o Vasco fez uma partida espetacular, saiu ganhando, perdeu vários gols, poderia ter liquidado a partida, perdeu alguns contra-ataques, poderia ter feito 2, 3, né? Teve a infelicidade do zagueiro errar uma saída de bola bizonhamente, o São Paulo empatou o jogo, mas o jogo ficou todo até o final a feição do Vasco. Se o Vasco tivesse mais qualidade, tivesse com menos desfalques, inclusive o Thales Magno e outros jogadores talentosos que ele tem, o Vasco provavelmente teria ganho esse jogo. Então, assim, dá um suspiro, né? O Vasco também depois conseguiu um bom resultado fora de casa na Sul-Americana, né? Na Argentina. Então, parece que o Vasco pode sair do buraco, né? Eu acho que o português está dando não está fazendo milagre, mas está dando mais qualidade, né? Eu poderia dizer que o Pinto está crescendo, mas não vou falar isso. Vamos falar de Botafogo. Isso aí. O Botafogo que apesar do Vasco estar crescendo com o Pinto, o Botafogo está rateando. Pelo que parece, só o Botafogo deve cair esse ano. O que você acha aí da vitória do Fortaleza? A situação do Botafogo, a gente já vem falando há muito tempo, é difícil, né? Acho que até os torcedores do Botafogo estão chateados com a gente, mas a gente está aqui para falar o que a gente vê, não é para ficar iludindo nem enganando ninguém. A situação do Botafogo é muito difícil, o time tem limitações, trocou de treinador. O Botafogo conseguiu a coisa inédita de contratar um técnico machucado, né? Eu nunca vi isso no futebol mundial, né? Contratou o técnico machucado e agora demitiu o treinador sem estrear. É uma coisa inacreditável. Isso é maravilhoso. Cara, isso é a cartilha de quem quer ir para a Série B, cara. Porque, nem o melhor roteirista poderia imaginar um script desse. Um negócio desse. Não, assim, e ele é o quê? O 4º treinador do Botafogo? Acho que o Barroca é o 4º. Acho que o Barroca é o 4º. Não sei. Mas no brasileiro que você está falando, vamos lá que eu procuro. Pois é, então assim, inacreditável a situação do Botafogo. Então assim, é uma situação muito difícil. O Botafogo não ganha várias partidas, perdeu vários jogos em casa de confrontos diretos, né? Quer dizer, não ganhou do Goiás, perdeu do Bragantino, perdeu do Fortaleza. Então a situação, já tinha empatado com o Cuiabá, né? Que é um time da Série B pela Copa do Brasil. Então o Botafogo não está pontuando em casa, fora de casa se mostra frágil, né? Já jogou antecipadamente a rodada, né? Perdeu para o Atlético Mineiro, né? Para o líder, né? Lá no Mineirão. Então, assim, o Botafogo vai ficar assistindo de camarote a rodada, porque ele já jogou no final de semana, tendo que secar para a galera não se distanciar dele. É uma situação muito difícil. Vamos lá, informação. O primeiro foi o Alberto Valentim, que ficou de outubro a fevereiro. O Paulo Autuori ficou de fevereiro a outubro. O Bruno Lazzaroni ficou de outubro a outubro. O Ramon Dias ficou de novembro a novembro. E agora a gente tem o Barroca. 5º treinador. Pois é. Então, dezembro tem um outro, né? Dezembro deve ter outro, né? Eu quero saber. Continuar nessa média, né? Janeiro tem outro, né? Você tem chance lá. Agora, o problema é que você já é identificado como tricolor, eles não vão querer você lá. Então entendeu? Deixa. Mas falando aí até das eleições do Botafogo, me surpreendeu que o presidente foi campeão com 400 e alguma quantidade de votos aí. Teve muito vereador. Brincadeira isso, né? Muito mais votos. Não, tem condomínio na Barra que o cara tem mais votos que isso, né? Eu tentei segurar a boca, Altino. Você está provocando os botafoguenses. Não, eu estou deixando... Mas a pergunta que não quer calar é: o Botafogo, depois que faliu, o torcedor tem que torcer para qual time? Botafogo de São Paulo? Ribeirão Preto? Vai ser difícil. Eu acho que eles vão ter que... mesmo assim, falando sério, é uma situação chata, né? Não, eu estou falando sério. Eu acho que eles vão ter que encontrar uma alternativa do Botafogo se recuperar, se estruturar em outros moldes. Sim. Eu acho que durante um certo tempo, o Botafoguense se iludiu e o Botafogo manteve um time que ele não tinha condição de pagar. O Botafogo tem que entender qual é a posição, qual é o tamanho da torcida, o quanto é uma torcida envelhecida, é uma torcida que não compra muito, é uma torcida, não é só não frequentar o jogo, não tem retorno financeiro para determinados investimentos. Então, assim,
quando o Botafogo manteve um certo padrão, inclusive trouxe o Seedorf, na época isso foi dito, olha, o Botafogo não tem como trazer o Seedorf e manter o Seedorf. Por mais que o Seedorf seja qualificado, levou o Botafogo na Libertadores, mas a conta chega depois, gente. Não tem jeito. Então, assim, o Botafogo... sendo bem sincero, para mim, não é só o Botafogo que tinha um elenco acima, não. O próprio Atlético Mineiro, por exemplo, o Palmeiras, um investimento altíssimo, para às vezes não dar retorno. O Corinthians. Também. O Corinthians, né? Enfim, então, assim, essas coisas tem que... E aí a gente pega o exemplo sempre, que a gente sempre cita, né? O Atlético Paranaense é uma equipe pequena, né? Com torcida bem localizada no sul do país, não tem torcida no país. Entendeu? O Atlético Paranaense tem um elenco sempre mais enxuto e ele bate de igual para igual com qualquer grande, gente. Né? A torcida chega junto. Mas o Atlético Paranaense, ele disputa os campeonatos, todos os campeonatos sempre. Pode ganhar aqui, perder ali, mas ele se coloca numa posição de desafiador, dentro do orçamento dele, dentro da realidade dele, sem cometer loucuras. Eu acho que isso serve de lição para outros clubes. O próprio Grêmio, que está disputando sempre todos os títulos, o Grêmio, claro que o Grêmio tem uma condição muito melhor que o Botafogo. Mas o Grêmio não tem a condição do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras. Mas o Grêmio está brigando. Dentro do padrão dele, sem sair do orçamento dele, ele está sempre brigando. Tem divisão de base, forma jogador, vende, coloca os garotos da base, os garotos rendem, vende, coloca outros. Você não vê o Grêmio fazendo grandes investimentos, grandes compras. Eu acho que o problema do Botafogo também é a questão financeira tão desesperadora que qualquer proposta um pouco mais interessante para um atleta da base, ele acaba tendo que vender para poder fazer alguma receita e poder dar um respiro. E aí, às vezes, vende um jogador muito abaixo do que ele poderia ser vendido 3 ou 4 meses posteriormente. Mas isso exige inteligência e gestão. Por exemplo, pega o time do América Mineiro, é um time barato, cara. Verdade. O time do América Mineiro é muito mais barato que o do Botafogo. Qual é o que está jogando melhor? Qual é o time mais qualificado, com mais confiança, com mais qualidade? Não é só o treinador. Claro que o Lisca Doide é um bom treinador. Hã? Que vai estar em 2021 na Série A. O América Mineiro vai e o Botafogo não. Pois é, entendeu? Ali o mérito não é só do Lisca Doido, que é um bom treinador e tem seu mérito. Mas o time do América Mineiro também tem qualidade, para o padrão deles. Eu acho que no início do ano, quando começou a pré-temporada, ficou muito oba-oba no Botafogo de trazer jogadores internacionais de final de carreira e tal, e não se preocupou com feijão com arroz ali, com um cara que vai render o ano todo, se preocupou muito. Pois é. Eu achava que o Botafogo tinha que fazer mais essa busca na Taça São Paulo, tentar pegar jovens para conseguir promovê-los e tentar vendê-los. Sim, sim. É isso aí. Mas isso dá trabalho. Então claro. Os caras têm que trabalhar. Né? É o que você falou da gestão. Né? Vamos falar do Bragantino 4, Bahia 0? Bom, excelente resultado. O Bragantino liquidou o jogo facilmente, 3-0, assim, com menos de meia hora, né? Sim. Um sacode de Yaya, deixou o Mano Menezes ficou louco, enlouqueceu, né? Na beira do gramado, porque não viu a cor da bola o time dele, tomou um vareio. E 4-0 foi barato. Se o Bragantino tivesse... Vai entrar para os meus destaques. Esse Claudinho vai entrar para o meu... Eu falei no início do ano que o Arthur era o cara do destaque do Bragantino. Mas estou equivocado. Esse Claudinho, meu amigo, bota uma lanterna nesse menino, que o menino é bom. Não, ele não vai ficar lá. Já falaram que ele é o primeiro a ser vendido. Mas o Bragantino faz uma campanha boa, foi uma boa vitória importante. E chegando naquele padrão, né, que você tinha falado. Eu tinha dito na semana passada, o Bahia era o primeiro dos não grandes, né? Na tabela você falou, calma que tá cedo. E realmente tomou uma piaba e o Bragantino se aproximou, né? Então, o Bragantino tá 2 pontos do Bahia. O Bragantino... Pois é. Para mim, aí, nas últimas 5 rodadas, é Bragantino e Atlético Paranaense, que conseguiram sair lá da parte de baixo, 2, 3 vitórias seguidas. A coisa começa a ficar. O Fortaleza ganhou também, né? O Fortaleza também fez um bom jogo contra o São Paulo e ganhou do Botafogo, né? Sim, verdade. Vamos lá. Continuando aqui na nossa Atlético Paranaense 1, Santos 0, já que a gente está falando dos paulistas. O que você tem a pontuar aí? Esse jogo eu não vi. Foi um jogo que o Santos continuava com aqueles problemas lá do Covid, né?
enfim, de vários infectados, um time que ainda poupou, parece, alguns jogadores que tinha Libertadores também, o Atlético Paranaense também com alguns problemas. Então, achei que era um resultado normal. Foi um resultado 1-0, o Atlético Paranaense voltou a ganhar em casa, está num bom momento realmente, como você falou, e o Santos ainda oscila muito e o Cuca ainda não voltou, né? O Cuca, não sei se ele volta no próximo jogo, nesse último jogo ele também não estava ainda no banco, né? Entendi. Tanto nesse como na Libertadores, né? Sim. O Cuca também estava infectado, né? Então, Vamos lá, vamos para as Mas o próximas. Santos faz uma boa campanha. De qualquer maneira, eu acho que ele briga ali até o final. Eu esperava um pouco mais do Santos nessa reta aí. E por falar em esperar um pouco mais, o Goiás ganhou do Palmeiras. Esperava mais do Palmeiras? O Goiás, assim, não me surpreendi muito, não. Eu achei que o Palmeiras ia ter dificuldade, porque o Palmeiras ele tá passando aquele surto do Covid como o Flamengo passou, com praticamente todo o elenco contaminado, né? Em diferentes momentos, mas praticamente todos os jogadores. Jogou com os garotos. O elenco do Palmeiras não é essa coisa. O Palmeiras não tem base, tradicionalmente não, né? Enfim, nos últimos anos até tem feito boas campanhas junto com o Flamengo nas divisões de base, mas não tem uma copinha. O Palmeiras não tem grandes conquistas, né? Não tem um trabalho de base valorizado e consolidado como o Corinthians, como o São Paulo, como o Santos, né? Então, sim, o Palmeiras, quando precisou recorrer aos garotos, a gente viu que os garotos estão despreparados, né? Não fizeram uma boa partida. Ainda teve a situação de perder um jogador expulso, né? Ficou com 10. E aí o Goiás se animou. O Goiás está jogando as últimas fichas. Ele não consegue segurar. Não consegue segurar, mesmo sendo mais forte, enfim. E aí, assim, e o Goiás está naquele desespero de jogando as últimas fichas. Sim. Não. E assim, aí eu acho que as últimas fichas do Goiás, ele percebe que aquilo que eu falei também na última semana com você, as próximas 4, 5 rodadas eram decisivas para o Goiás, ele tinha que somar pontos, né? Ele ganhou do Palmeiras com um chute belíssimo de fora da área lá no último minuto. Que golaço, por sinal. E quase ganhava do Fortaleza fora. Estava ganhando do Fortaleza. Que golaço do rapaz do Goiás. Um pombo sem asa. Sim, golaço. Um pombo sem asa. E o Goiás, depois dessa vitória do Palmeiras, jogou no meio de semana com o Fortaleza, lá em Fortaleza, e estava ganhando de 1-0. Deixou um empate. Acabou somando mais um pontinho. Então, nessas 2 rodadas, ele somou 4 pontos. Então, assim, se o Goiás somar 4 pontos a cada 2 rodadas até o final, ele tem esperança de escapar. Dá para sonhar com a escapada. Então, assim, quem pegar o Goiás agora tem que tomar cuidado. Isso serve de alerta, porque, assim, o São Paulo tem um dos jogos atrasados do São Paulo, é com o Goiás lá em Goiânia. Então, assim, muita gente vai achar que é um jogo tranquilo, não é. É um jogo complicadíssimo. Você falou aí na semana passada, na retrasada, não me recordo certo, mas que chega no retorno, os times lá de baixo, surpreendentemente, começam a jogar bola, né? Pois é. Vamos lá. A gente falou de Palmeiras, falou do Santos. Vamos comentar aqui Paulista também. O Corinthians perdeu de 2-1 para o Atlético Mineiro. Surpresa? Não, esse jogo já tinha acontecido no meio de semana, né? A gente já tinha comentado, eu acho. Não, foi sábado. Foi sábado? Foi sábado. Bom, enfim, o resultado eu achei surpresa, porque o Atlético nunca tinha ganho lá na Arena. Não, desculpa, falha minha. A gente comentou. Falha minha. Corinthians e Grêmio, 0-0. Foi antecipado. Com o errado aqui. Corinthians e Grêmio, Esse foi 0-0, Desculpa. Isso, Não, 0-0 eu deixo para você comentar, né? 0-0 acho que a gente pode ir para o próximo. Não, mas mostra aí esse 0-0. Mostra jogo, que a situação do Corinthians é crítica, né? Que não tá fácil. Não tá fácil. Mas olha só, a gente tem que pontuar nesse jogo que o Corinthians teve 2 expulsos, né? Jogou 11 contra 9 e o Grêmio do Renato não conseguiu ganhar de um Corinthians fragilizado 11 contra 9. Então, assim, e quase perde o jogo no final, porque o Corinthians perdeu um gol lá inacreditável, né? O Vanderlei fez milagre. Então, assim,
O Grêmio está voltando àquele que a gente já vinha falando. O Grêmio vai chegando agora, afunilando as competições mata-mata, recomeçou a Libertadores, ele volta completamente o holofote para o outro lado. E aí isso repercute mal no brasileiro, porque ele vai tropeçando, perde pontos que... não, normalmente... o Renato Gaúcho trabalha assim, né? Pois é. Então, assim, a situação do Grêmio era um jogo que ele tinha que fazer 3 pontos, cara. Contra o Corinthians com 2 a menos, né? Tinha que ter feito os 3 pontos. Então, esses 3 pontos vão fazer falta lá na frente, hein? Vai fazer falta lá na frente. O Fluminense agradece aí. O Fluminense foi bom, né? Verdade, verdade. Vamos lá, a gente já comentou dos paulistas, já comentou dos cariocas. Vamos lá, o que faltou esporte, aqui? Né? Esporte, né? Ceará e Atlético Mineiro, 2-2. Surpresa? Não surpresa não. O Ceará em casa está tendo consistência, faz boas partidas. O Atlético também é outra equipe que está enfrentando o problema da Covid também num certo grau, forte, com alguns desfalques. O time do São Paulo claramente caiu de produção nas últimas rodadas. Teve aquele suspiro contra o Flamengo na última partida do Dome, aquela goleada, mas aí é um jogo diferente, uma coisa fora da curva, é o jogo que eles gostam de ano. Mas ele já vinha mal antes do jogo com o Flamengo e depois do jogo do Flamengo continua tendo maus resultados. O Atlético não vem numa boa sequência, vem tropeçando muito. Isso permitiu o Flamengo chegar, o São Paulo chegar, outras equipes chegarem, o Fluminense, enfim. Era o ano para o Atlético conseguir... Era para o Atlético aproveitar essa oportunidade, né? Mas não vai. Mas não vai. Bom, eu disse aqui para você que a briga era Flamengo, São Paulo e Palmeiras, né? Eu nunca achei Inter e Atlético postulantes ao título. São Paulo vai dando mostras que realmente não vai chegar. Não, os tropeços se sucedem. Pegou o Botafogo mortinho no meio de semana, teve dificuldade para ganhar, né? Teve dificuldade. Enfim, não estou com confiança no Atlético. Vamos lá. O que faltou aqui? Para fechar, Sport Atlético Goianiense, né? O Atlético Goianiense ganhando fora de casa. Confronto aí da galera que está na briga para não cair, né? E excelente vitória do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense pós-Mancini, ele está oscilando muito, né? Perdeu aquele padrão que tinha, né? Mas nesse confronto aí, que era um confronto de 6 pontos, né? O Atlético Goianiense agora deu uma afastada boa, né, da zona. Então, eu acho que era um tem time boas chances de escapar. Todo mundo achava que ia cair, né? Cair como o último. Todo mundo falava, vai ser o último, não a lanterna, né? Verdade. Tem mais alguma coisa a pontuar aí nessa rodada de Brasileirão? Quer falar alguma coisa da Série B? Não, acho que está de bom tamanho. A única coisa que eu tenho para pontuar aí de Série B, acho que podemos... Já que eu estou falando uma coisa aí de Série Sim. B, essa semana aí faz 4 anos do acidente da Chape, né? Sim. Foi nesse final de ano. Mas que, mesmo? pelo visto, a Chape vai conseguir rápido, voltar, né, esse ano. Vai. Tá brilhante a Chape. Então é isso. Vamos encerrar esse e vamos pro próximo, que vamos encerrar. É o palpite que a galera gosta. Palpite. Demorou, isso aí. Grande abraço. Demorou. Tchau. Abraço.